Esteja abrindo as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, e versículo 24 a seguir. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, perdão, e versículo 24. Amém, irmãos? Amém. O meu título da minha leitura aqui está dizendo assim: Apolo em Éfeso e em Corinto. Não sei como está no dos irmãos, mas nós iremos meditar nesse tão grande história desse homem, de Apolo, e de um casal chamado Priscila e Áquila. Amém, irmão? Diz assim: e chegou em Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, valão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam muito profundamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a casa, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque grande veemência convencia publicamente o judeu, mostrando pelas Escrituras que Jesus Cristo era o Cristo. Diga assim: graças a Deus. Senhor, nós somos muito gratos, meu Pai, pelo privilégio de sermos filhos do Senhor, por estarmos reunidos em um só propósito de Te adorar, ter um relacionamento com a Tua igreja, com os santos separados. Que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito nos dê direção, para que assim nós possamos aprender daquilo que o Senhor tem instruído desde a antiguidade e até os dias atuais. O Senhor também fala através do Teu povo, através da Tua palavra. Assim, meu Pai, eu Te peço que o Senhor nos dê direção para assim conduzir essa tão grande palavra do Senhor, pois o conhecimento do homem sem o Teu Espírito, sem o Seu aval, nada tem valor. Por isso, meu Pai, eu Te peço que o Senhor nos ajude para a glória e louvor do Seu santo e eterno nome. Amém? Amém. Tome seus assentos, por favor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa história desse homem chamado Apolo
um grande homem, que a Bíblia diz que ele era um homem eloquente, ou seja, um homem que tinha muita sabedoria no grego, né? Pois ele nasceu em uma das cidades do Egito, chamada Alexandria, aonde tinha grande filósofo, homens de grande conhecimento da filosofia, grandes filósofos. Mas ele foi um grande cooperador no ministério de Paulo, louvado seja Deus. Foi um complemento do ministério de Paulo, assim como foi esse casal, Priscila e Áquila, né? Que o texto destaca bem o nome dessa mulher, em primeiro lugar, que é Priscila, e Áquila, que era seu esposo. Um casal abençoado, que teve também grande contribuição para a obra missionária na igreja primitiva, louvado seja Deus. E é nessa perspectiva que nós iremos meditar nesse texto, nessa noite. Eu e você temos que também ter em mente o que esse casal, Priscila e Áquila, tinha para crescimento do reino de Deus, louvado seja Deus. Então Apolo, um homem muito eloquente, muito estudioso, mas nos mostra uma grande humildade esse homem, mesmo com todo o conhecimento que ele tinha. Diz a Bíblia que ele apenas conhecendo somente o batismo de João Batista, ele ainda não tinha tido um encontro com o batismo de Jesus no Pentecoste, do Espírito Santo, a revelação, quando a igreja se reuniram, aqui em Atos, lá no capítulo 2, que desce o Espírito, Pedro pregando, ele ainda não tinha esse pleno conhecimento. E diz o texto que ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviu Priscila e Áquila, o levaram consigo e declararam mais profundamente o caminho de Deus. A Bíblia não revela qual foi o diálogo nesse inteirinho de tempo que esse casal teve com Apolo, um homem de grande conhecimento da cidade de Alexandria, um homem culto, né, de alto conhecimento, mas ele se droba a ouvir a voz desse casal que o instruiu, lhe deu mais instrução de como ele seguiria, né? Pois ele seguiu a sua viagem missionária, pregando, ensinando, com outras visões que esse casal passou, que a Bíblia não revela, mas eles falam do batismo que hoje nós cremos, o batismo do Espírito, o batismo de Jesus, que foi o cálice que Jesus tomou na cruz, para que assim o Espírito hoje habite em mim e habite em vós, louvado seja Deus. Esse homem, com toda a eloquência, com todo o conhecimento que ele tinha, e a sua cidade, o centro cultural da nata, posso dizer assim, do conhecimento grego, os homens de grande conhecimento, mas esse texto nos revela que somente o conhecimento do homem não tem validade se o Espírito de Deus não estiver na sua vida e na minha vida, louvado seja Deus. Ele nos mostra essa humildade em ouvir esse casal, que foi uma bênção, que todo o ministério, irmão,
que existe alguém para complementar. E o ministério de um evangelista sempre, geralmente, é acompanhado da sua esposa. E esse casal aqui era um casal de evangelistas, que teve grande cooperação. Paulo menciona o nome deles, fazendo o desfecho da carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 3. Ele sauda esse casal, Priscila e Áquila, como grandes cooperadores do reino, do crescimento do evangelho. E o que eu aprendo com isso é que às vezes nós achamos que nós não somos capazes de fazer algo para o crescimento do evangelho do Senhor. Crescimento assim, da propagação, da pregação, pois apenas eu e você pregamos, que é o que Paulo diz lá em Coríntios, que ele plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, quem dá o crescimento é Deus, louvado seja Deus. Então, irmão, nossa parte aqui na terra é falar, é pregar. E nós temos esse exemplo desse casal maravilhoso, ser usado, que Paulo fala em Romanos, e aqui o escritor Lucas também deixa claro, dando ênfase, dando primeiro ênfase a essa mulher em primeiro lugar. Com certeza tinha um grande destaque maior, talvez até que seu esposo. Então, demonstra, irmão, que desde a igreja primitiva, as mulheres tinham lugar para o reino, para o crescimento, louvado seja Deus. Às vezes, nós silenciamos, mas esse casal nos dá esse exemplo. Eles foram conduzidos por Deus para abençoar a vida de Paulo e também desse homem chamado Apolo, 2 missionários, um dos maiores missionários da igreja primitiva. E eu e você também, irmão, podemos ser um casal, juntamente com a sua esposa, cada um, podemos cooperar para o crescimento da palavra de Deus, louvado seja Deus. Nós achamos que nós não somos capazes, mas um casal complementa o outro, louvado seja Deus. Um tem mais conhecimento e o outro, a Bíblia diz lá em Eclesiastes, que o cordão com 4 pernas, 4 tranças, ele tem mais força. Porque aí fala do casal, justamente do casal, que é para quando um cair, o outro levantar, louvado seja Deus. Assim é a nossa vida, irmão. Há momento que eu estou mais fervoroso, mais eloquente na palavra, e eu preciso estar, ou eu ou a minha esposa precisa estar forte, para no momento que um fracassar, o outro levantar, louvado seja Deus. E assim é no nosso dia cotidiano, seja no seu trabalho, na sua faculdade, seja onde for, sempre vai ter pessoas precisando de uma palavra para se erguer. Esse casal chega secretamente, irmão. O homem cheio de Deus, cheio do Espírito, ele não envergonha ninguém. Esse casal chama Apolo para entrar na sua casa, e ali ele dá a palavra do conhecimento. Mesmo esse homem sendo um homem de grande conhecimento do grego, um grande filósofo, da nata lá de Alexandria, da cidade de Alexandria, no Egito, pois lá se encontrava grandes homens estudiosos, mas lhe faltava um complemento para o seu ministério, que era o Espírito Santo, louvado seja Deus. Com toda a eloquência que ele tinha, lhe faltava algo. A Bíblia diz que ele era um homem que aonde ele pregava, ele tinha poder de persuasão pela tua palavra, pois era um homem culto, um homem que, quando ele abria a boca, ele tinha argumento baseado no conhecimento cultural, ele tinha um grande conhecimento exegésico. Então, não tinha assunto da Sagrada Escritura que ele não dominasse. Lá do fundamento
até o momento da graça, mas lhe faltava algo para que complementasse a sua vida. Era ter um encontro com o Espírito, para assim complementar o seu ministério. Louvado seja Deus. E é isso, irmão, que acontece na minha vida e na sua vida nos dias atuais. Em muitos momentos nós esperamos que alguém se levante para assim também cooperar para o crescimento da minha vida espiritual e da sua vida espiritual. Louvado seja Deus. Então é momento de nós despertar o dom de Deus que está dentro de nós, que foi partido no dia da nossa consagração, aqui, ou seja, onde for, no nosso batismo, pelo o nosso mentor, nosso líder, que nos consagrou para assim viver a obra no crescimento e no crescimento e no conhecimento, pois nós precisamos ter esse conhecimento que o Apolo tinha, mas ao mesmo tempo nós ter a humildade para entender que todo conhecimento do homem ele fica inválido se o Espírito não estiver com ele. Louvado seja Deus. Toda a eloquência humana, todo conhecimento que eu tiver, se o Espírito de Deus não estiver comigo, não tem validade nenhuma. Então, irmão, é momento de nós se posicionar como esse casal, Priscila e Áquila, a ser contribuinte com mais veemência para o crescimento do Evangelho da Paz. Louvado seja Deus. Nós estamos próximos de viver dias aqui no Brasil em que a igreja se separa para demonstrar o que Malaquias diz, que mais uma vez veremos a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Então, nós como cristãos se separamos para defender a bandeira do Evangelho que nós fomos chamados para sim ser representante como os embaixadores de Cristo. Louvado seja Deus. Essa mulher e esse homem, ela se levantou para abençoar esse homem de autoconhecimento, mas que lhe faltava algo para complementar a sua vida. E eu não sei o que é que está faltando na sua vida para ter um complemento da plenitude de Deus espiritualmente, mas Deus o conhece, e no momento oportuno Ele usará alguém para lhe abençoar, assim como usou esse casal para abençoar a vida desse homem chamado Apolo, um missionário que foi enviado, e a Bíblia diz que mandaram carta para o discípulo, para que assim ele fosse recebido, e lá teve grande crescimento com a sua pregação, pois a Bíblia diz que por grande veemência ele pregava, convencendo publicamente o judeu, mostrando pelas escrituras que Jesus Cristo era o Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós temos que hoje também demonstrar essa atitude como cristão, para mostrar de qual lado nós vivemos, qual lado nós estamos. E o Evangelho, que é a bandeira que nós defendemos, tem que ser proclamado. E só há um meio de ser proclamado o Evangelho aqui na terra. É eu e você anunciamos a boas novas de Deus. Louvado seja Deus. Deus, Ele conta comigo e com você, para que assim seja proclamado esse Evangelho da paz. A paz, irmão, de Deus, ela excede todo entendimento humano, todo intelecto.
aonde o homem de paz de espírito está, quem chega sente aquela paz de Deus. Louvado seja Deus. Quando eu e você procuramos viver a vida da prática, da oração, da leitura da palavra, primeira coisa que acontece é levante do inimigo na minha vida e na sua vida, para desfocalizar aquele propósito que Deus colocou na minha vida e na sua vida. Acontece algo para desfocalizar, mas Deus é contigo, Deus é comigo, em momento difícil, para assim dar força, para nós enfrentar e sair do momento de aflição e chegar no topo, aonde Deus quer que nós chegue. Louvado seja Deus. Deus, Ele age assim, irmão. Ele permite que aconteça muitas coisas em nossas vidas, mas em nenhum momento Ele nos abandona. Ele sempre estará conosco. Paulo viveu dias, quando nós lemos esse início desse capítulo, que Jesus disse: não tema, no capítulo, versículo 9, Jesus disse com ele: não tema, mas fale e não se cale, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Louvado seja Deus. Então, na cidade de Corinto, irmão, em Éfeso, existia pessoas gentias, mas tinha muito cristão naquele local que procurava viver a obediência na palavra. Então, Deus, Ele guarda os seus, louvado seja Deus. Quando nós vemos a história de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, nós vemos que Deus poupou aquele homem chamado Ló por viver uma obediência a Deus, louvado seja Deus. E Deus, Ele poupa, irmão, a minha vida e a sua vida, por viver a obediência. Não é por não ter falha, porque nenhum ser humano consegue viver sem ter falha. Por isso que nós precisamos da graça. A graça é isso, para nos aperfeiçoar. Quando nós erramos, o Espírito de Deus, Ele nos corrige naquela falha que nós falhamos, louvado seja Deus. Então, é por isso que nós precisamos estar em contínua oração, ou seja, não é que eu vou passar dia e noite orando, mas quando eu ver uma marmota, que nem diz o nordestino, quanto mais marmota nós vê, mais nós se aproxima de Deus, porque é dele que vem a minha força e a sua força, louvado seja Deus. E aqueles que Paulo diz que procuram viver piamente Deus, vai aparecer coisa, irmão. Vai aparecer coisa para desfocalizar a sua mente e a minha mente. Mas esse homem, Apolo, ele nos mostra, nos dá um exemplo muito maravilhoso, com o grande conhecimento que ele tinha, mas ele se prostrou ao ouvir o que aquele casal tinha para lhe ensinar. E com certeza foi um grande aprendizado, pois eles enviaram carta para os discípulos que estavam nas outras cidades, para que assim o recebesse. E ele foi com a sua eloquência, ousadamente, pregando, ensinando aos judeus as escrituras, que Jesus Cristo era o Cristo de Deus, louvado seja Deus. E eu e você hoje estamos com essa tão grande responsabilidade hoje na terra, de anunciar esse evangelho de Jesus, que nos salvou. A Bíblia diz que antes, a outrora, nós, eu e vocês, estava como umas escamas nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, para que assim não ouvisse, não desse ouvido à pregação e não abrisse os olhos do entendimento para a palavra de Deus. E assim é todos aqueles que estão ao nosso derredor. Por isso que
que as pessoas, às vezes você está falando de Jesus, ela tira o foco daquilo que você está falando, porque estão com as escamas nos ouvidos. Mas graças a Deus, nós fomos iluminados pela essa palavra, palavra de salvação, palavra de vida eterna. E essa vida está entranhada dentro de nós, para que assim nós transmita para as demais pessoas que estão necessitando de ouvir uma palavra. Quantas pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra de edificação, de transformação, porque já passa o dia ouvindo negatividade. Pense em algo que é desconfortavelmente, é você estar ao lado de alguém que não tem positividade, é pessoa que não pensa em nada que vai dar certo, para ela nada dá certo, pessoas negativas, é difícil, irmão. Nós como igreja, aonde nós chegar, nós temos que ter em mente essa palavra para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Louvado seja Deus. Esse casal, irmão, dá esse exemplo para que assim nós, como igreja, aplique na minha vida e na sua vida. Por isso que esse homem e essa mulher cooperou grandemente no ministério de Paulo, de Apolo, e foram grandes evangelistas, né? A Bíblia diz aqui nesse capítulo inicial que eles eram fabricadores de tenda, juntamente com Paulo, fazia tenda para vender, e nos seus momentos de descanso, eles pregavam a palavra. Louvado seja Deus. Então, irmão, esse casal, ele dá um incentivo à minha vida e à sua vida. Eu passei o dia trabalhando, mas Deus me deu graça, para que assim, durante esses dias, eu esteja lendo a Bíblia, buscando, para que assim também esteja alimentado, para cooperar com o ministério, pois necessita, irmão, que eu e que vocês sejam cooperador. Todo ministério necessita de alguém para auxiliar, para cooperar. Essa mulher e esse homem era cooperador um do outro e auxiliava Paulo e esse homem chamado Apolo, cooperando assim no seu ministério. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que Deus propôs na sua vida para abençoar o reino é ministério, é complementação de alguém. Louvado seja Deus. Se você estiver em casa e Deus lhe der direção para fazer algo, para contribuir com os domésticos da fé aqui da igreja, é complemento do ministério do nosso líder, que o ministério Deus deu a ele, mas nós somos o complemento do seu ministério, para contribuir, cooperando. E uma das maneiras de cooperar é isso, estudando a Bíblia para auxiliar, para ajudar, pois precisa de alguém para orar. Então nós somos cooperador do ministério e cooperador do Evangelho do Senhor Jesus, o qual comprou nós na cruz do Calvário, para que hoje eu e você temos força, vigor, para assim dar continuidade. Ninguém sabe quantas gerações Deus vai permitir viver até a sua vinda, mas nós estamos aqui para cooperar com o Evangelho, para cooperar com a pregação, para cooperar com o que for necessário para crescimento. Louvado seja Deus. Esse ano é ano de cooperação, é ano de nós despertar o avivamento espiritual para crescimento do corpo de Cristo, da igreja. Então, que nós possamos despertar isso,
para que assim haja crescimento, assim como esse casal nos dá esse exemplo. Esse casal, Priscila e Áquila, deram esse exemplo que serve até hoje para a minha vida e para você. Muitas vezes nós achamos que nós não temos capacidade, mas Deus é quem capacita. Nós somos escolhidos, irmão, por estarmos aqui, e Deus nos capacita para assim fazer a cooperação, cada um da sua maneira. Uns é na palavra, outros é em outras cooperação, mas todos somos cooperador do reino de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos dê sempre essa força, esse entendimento, para nós saber que nós somos esses cooperadores e que nós precisamos trabalhar para exercer essa cooperagem, para que assim tudo se vá bem. Amém? Aplauda Jesus.